Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área, trazendo um vídeo muito pedido por vocês. Prof, faz aí um resumão de deslocamento de equilíbrio. Vai rolar no vídeo de hoje. Já digo logo uma coisa para vocês. Pensa no assunto que cai com muita frequência. Deslocamento de equilíbrio, gente, você pode estudar. Fique tranquilaço. Ai, prof, será que se eu estudar esse assunto ele não vai ser cobrado? Eu tenho medo. Pode estudar que a chance dele cair beira os 100%. Deslocamento de equilíbrio é um assunto que tem múltiplas aplicabilidades e você precisa saber. E eu vou te trazer, claro, um resumão desse assunto. Para te trazer um resumão desse assunto, eu precisei selecionar uma questão super completa. Uma questão que basicamente envolve tudo que eu preciso lembrar com vocês sobre deslocamento de equilíbrio. Vamos dar uma olhada? Abaixo é apresentada uma reação química em equilíbrio. E ele te deu essa reação aqui, ó. Com o objetivo de deslocar o equilíbrio no sentido da formação do dióxido de nitrogênio, deve-se fazer o quê? Tá? Galera, vamos lembrar então aqui, vai ser um toma lá da cá, eu vou tentar não escrever muito para o vídeo não ficar muito longo. Mas você que está assistindo pode ir pausando para anotar, ok? Quais são os fatores que afetam o equilíbrio químico, galera? Primeiro é a concentração, tá? Nós aprendemos que quando você aumenta a concentração de um participante, o equilíbrio se desloca no sentido oposto. Se você aumentar a concentração de NO, o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Se você aumentar a concentração de O2, o equilíbrio vai se deslocar para a direita, sentido oposto. Se você aumentar a concentração de NO2, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Da mesma forma que aumentar a concentração desloca o equilíbrio para o lado oposto, diminuir a concentração de algum participante irá deslocar o equilíbrio para aquele mesmo lado que se encontra aquele participante. Se você diminuir a concentração de NO, o equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Se você diminuir a concentração de O2, o equilíbrio também se desloca para a esquerda, para o mesmo lado que você está diminuindo. Se você diminuir a concentração de NO2, o equilíbrio se desloca para a direita, para o lado que se encontra o NO2. Segundo fator que afeta o deslocamento de equilíbrio, que afeta o equilíbrio, galera, é a pressão. Pressão. E aí colocando aqui com temperatura constante. Como é que a pressão afeta, professor? A pressão afeta da seguinte forma. Quando você aumenta a pressão sobre o equilíbrio, ele se desloca para o lado que tem menor quantidade de gás. Quando você diminui a pressão sobre o sistema em equilíbrio, ele se desloca para o lado que tem maior quantidade de gás. Nesse caso, eu vou colocar a reação aqui para rabiscar com vocês aqui, ó. 2NO gasoso mais O2 gasoso, ele deu isso aqui, está em equilíbrio com 2NO2 gasoso. Quando o deslocamento envolver pressão, a primeira coisa que você vai fazer é contar o número de mols de gases dos dois lados da equação. Observem que aqui do lado esquerdo da equação, eu tenho 3 mols de gás, certo? 2 do NO com 1 do oxigênio. E aqui do lado direito eu tenho 2 mols de gás. 2NO2. Nesse caso, o aumento da pressão do sistema, vai deslocar o equilíbrio para o lado que tem menos gás. E o lado que tem menos gás é o lado direito. Se eu fizer uma diminuição na pressão do sistema, o equilíbrio vai se deslocar, nesse caso, para a esquerda, para o lado que tem maior quantidade de gás, ok? Terceiro fator que desloca um equilíbrio químico, galera, temperatura. Como é que a temperatura afeta um equilíbrio? Aumento de temperatura favorece a reação endotérmica, diminuição de temperatura favorece a reação exotérmica. Nesse caso, vocês estão vendo que a nossa reação ela tem um ΔH negativo, certo? ΔH negativo significa que ela é exotérmica. Ela é exotérmica no sentido direto, que o ΔH é negativo, e ela é
endotérmica no sentido inverso. Então, se no sentido direto ela é exo, no sentido inverso ela é endo. Nesse caso, se você aumentar a temperatura, você vai favorecer a reação endotérmica. Aumento de temperatura, nesse caso, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, tá? Então, nesse caso, se você provocar aumento de temperatura, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, favorecendo a reação endotérmica. Se você diminuir a temperatura, o equilíbrio vai se deslocar para a direita, favorecendo a reação exotérmica, tá? Catalisadores. Catalisador, galera, não desloca o equilíbrio químico. A única função de um catalisador no equilíbrio é diminuir o tempo que leva para esse equilíbrio ser atingido. Então, com o catalisador, o equilíbrio é atingido mais rapidamente. Vejam que a questão, ela quer deslocar o equilíbrio no sentido da formação do dióxido de nitrogênio, ou seja, a questão, ela quer que eu desloque o equilíbrio no sentido do dióxido de nitrogênio. Ó. A resposta da questão é deslocar o equilíbrio para a direita. Deve-se o quê? Diminuir a pressão e a temperatura? Espera aí. Se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado que tem mais gás, ó, lado esquerdo. Então, aqui na letra A, diminuir a pressão vai deslocar o equilíbrio para a esquerda e diminuir a temperatura. Eu coloquei para vocês aqui ó, que diminuição de temperatura favorece a reação exotérmica. Vou deslocar esse equilíbrio para a direita. Um fator desloca para a esquerda, o outro fator desloca para a direita. Essa não é a resposta correta. Aumentar a pressão e a temperatura. Se eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado que tem menos gás, ou seja, lado direito. Aumentar a temperatura favorece a reação endotérmica, que é a reação no sentido inverso. Então, aumentar a temperatura deslocaria o equilíbrio para a esquerda. Eu não quero marcar, então, a letra B. Aumentar a pressão e diminuir a temperatura. Se eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado que tem menos gás, que é a direita. Se eu diminuir a temperatura, eu favoreço a reação exotérmica, que é a reação direta. Na letra C, os dois fatores estão deslocando para a direita. E o deslocamento para a direita é justamente o sentido de formação do dióxido de nitrogênio. Ou seja, a alternativa de fato é a letra C. Aumentar a pressão. Aumentar a pressão. Quando eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado que tem menos gás, direita. E diminuir as concentrações de NO e O2. Quando você diminui as concentrações de alguém que está do lado esquerdo, o equilíbrio vai se deslocar para o próprio lado esquerdo. Então, a letra D tem fatores aí divergentes em termos de deslocamento. Vale ressaltar que a temperatura ela é o único fator que, além de promover um deslocamento de equilíbrio, altera o valor da constante de equilíbrio. Se todos vocês considerarem que uma constante de equilíbrio ela é a razão entre alguma quantidade dos produtos sobre alguma quantidade dos reagentes, quando um equilíbrio se desloca para a direita mediante variação de temperatura, você vai aumentar a concentração dos produtos e diminuir a concentração dos reagentes, o que faz a constante de equilíbrio aumentar. Então, quando a temperatura deslocar o equilíbrio para a direita, a constante de equilíbrio vai aumentar. Isso aqui acontece, ó, isso aqui acontece quando a temperatura deslocar o equilíbrio para a direita. Constante de equilíbrio é alguma coisa dos produtos sobre alguma coisa dos reagentes. Quando a temperatura deslocar o equilíbrio para a esquerda, eu vou aumentar a concentração dos reagentes, vou diminuir a concentração dos produtos, o que vai gerar uma diminuição na constante de equilíbrio. Portanto, todas as vezes que a temperatura deslocar o equilíbrio para a esquerda, isso vai causar uma diminuição no valor da constante de equilíbrio. A pergunta que não quer calar, galera, eu fiz para vocês aqui um resumo de tudo que você precisa saber sobre deslocamento de equilíbrio. Teve alguma coisa que você ficou com dificuldade? Algum ponto específico
que vocês acham que precisaria de uma aula mais detalhada, deixem aqui nos comentários. Se vocês dissessem, não, professor, de boa, lembro de tudinho, foi mais realmente uma revisão. Deixa aqui nos comentários, então, para eu saber que esse assunto está 100% dominado. Não esquece de deixar o like, porque com certeza aqui foi um assunto relevante para você. Vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!